Beleza, vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Carvalho. A gente vai estar falando um pouquinho sobre harmonia, né? Eu vou pegar como exemplo aqui um tema muito conhecido para a gente poder falar sobre harmonia, falar sobre campo harmônico maior, né? É muito importante destacar antes da gente iniciar essa aula que esse material ele é apenas um apanhado, né, de várias situações que eu trago no curso de violão e guitarra, que eu trago nas aulas de harmonia funcional, que eu trago nas aulas de teoria musical. Então, nós fazemos isso no formato gravado e no formato ao vivo, né? Então, ao longo, né, de todo o curso de violão e guitarra, ao longo do curso de harmonia funcional, ao longo das aulas ao vivo, que são individuais, a gente vai tratando desses assuntos. Então, você que está assistindo e que de repente ainda não faz parte do nosso projeto, convido você a conhecer o nosso projeto, convido você a, quem sabe, até já fazer a sua matrícula, para você que já conversou comigo e está meio indeciso ainda, não sabe se fica, se não. Então, está na hora de começar a se decidir. Vem com a gente, o valor é mega barato, a gente não trabalha com mensalidades, é sempre importante destacar, né? Então, é um valor único que você vai pagar, está super barato, está de graça. E eu acho que você vai perceber isso ao longo da aula, pela quantidade de informação relevante que a gente traz. Bom, como o nosso assunto está ligado, de certa forma, ao campo harmônico, a gente vai falar de harmonia, né, em tom maior. E eu escolhi uma música mega conhecida para falar de harmonia em tom maior, que seria aí o Atirei o Pau no Gato. Uma boa música para a gente estudar harmonia, principalmente para quem está iniciando. Então eu quero deixar muito claro aqui no início desse vídeo que esta aula específica é mais voltada para iniciantes ou para aqueles que já tocam e não entendem bulhufas do que eu vou falar. Vou falar de funções harmônicas, vou falar de campo harmônico, vou falar do motivo pelo acorde X, Y, Z estar presente aqui dentro da música. Então, se você não entende sobre isso, ou se você está começando a tocar agora, essa é uma aula mais específica para você. Eu compartilho esse material com várias outras pessoas, que é para justamente a gente poder fazer uma divulgação do nosso trabalho também, né? Então, você que está assistindo e de repente mas eu já entendo isso. É para você entender como é que funciona a didática, como é que é a forma de explicar, a forma de ensinar, né? Para que você tenha uma noção de que você está em boas mãos, você será bem cuidado no nosso projeto, independente do nível que você esteja, ok? Então seja muito bem-vindo. Tem um chat aí para vocês usarem, caso vocês queiram falar, caso vocês queiram conversar comigo. Beleza? E é isso. Então, vamos à nossa aula? Bom, como eu falei, a nossa aula é sobre funções harmônicas, sobre harmonia em tom maior, e eu vou usar a música Cai Cai Balão como exemplo. Então, para usar como exemplo, eu preciso tocar essa música, né? Eu vou tocar ela no formato mais simples que eu puder, e a longo prazo eu vou tentando deixar ela mais complexa, sem fugir da questão nível que a gente tá, né? Então, ó. Né? São 3 acordes, né? Que é Dó maior, estou usando um Sol 7, um Fá maior, um Sol 7 e um Dó maior. Eu costumo dizer isso no curso de violão e guitarra, que eu ministro, e costumo dizer nas aulas de harmonia funcional também. Isso que eu já vou deixar de cara é um baita de um macete para você, que é o seguinte: toda música, tanto em tom maior quanto em tom menor, mas eu estou em tom maior, então especificamente falando de tonalidade maior, ela precisa de pelo menos 3 graus para funcionar bem, ok? Então vamos pensar agora no campo harmônico. O que é campo harmônico? É uma sequência de acordes que pode aparecer dentro da tonalidade da música, ok?
Assim, imagina uma empresa, ok? Na sua empresa que você trabalha, na sua escola, no hospital, eu não sei onde você trabalha, mas imagina que tem 7 pessoas, que é equivalente aos 7 acordes do campo harmônico maior. Então, dentro do campo harmônico maior, tanto tríade quanto tétrade, nós temos 7 acordes e cada acorde vai ter a sua respectiva função, ok? Então, dentro da tonalidade de Dó maior, eu vou ter Dó maior, ou Dó com sétima maior, Ré menor, ou Ré menor 7, se eu estiver falando de tétrade, Mi menor, ou Mi menor 7, Fá maior, ou Fá com sétima maior, tétrade, Sol maior, ou Sol 7, assim também, tem diversas formas de fazer Sol 7, aqui no início do braço tem muitas formas de se fazer ele, ensino essas formas também no curso de violão e guitarra, muito importante destacar, né? Lá menor, ou Lá menor 7, e o sétimo grau a gente trabalha mais com o acorde meio diminuto. Beleza? Então, esse é o primeiro passo, entender o que é o campo harmônico. Nada mais é do que uma sequência de acordes que pode ou não aparecer dentro da tonalidade. Esses 7 acordes, tanto tríades quanto tétrades, eles podem aparecer misturados. Pode ter músicas como... pode ter músicas só em acordes tríades, são os acordes normais. E pode misturar com as tétrades também, né? Isso não é um problema, tá? E não é nada demais isso. Isso não é um bicho de 7 cabeças. É só o campo harmônico sendo utilizado de forma diferente. Quando a gente pega uma música como Cai, cai, balão, aqui na minha mão. É legal a gente entender o que está sendo cantado, quais são as notas que estão sendo cantadas, para eu entender qual é a relação dessas notas com o acorde. Mas antes de falar sobre isso especificamente, vamos entender agora que a gente já entendeu quais são os acordes da música, o que é o campo harmônico, quais são as funções de cada acorde dentro dessa música. A função do Dó aqui é a de começar a minha música, né? É o acorde que vai dar a ideia de que começou e de que normalmente terminou a minha música. Esse acorde, esse grau, na verdade, a gente chama de tônica. O que a tônica faz e quem é essa tônica? É o primeiro grau do campo harmônico. Então, se o tom é Dó, a tônica naturalmente vai ser Dó maior. Alan, mas a música começa com Sol 7. Cai, cai, balão. Mas aqui no Dó, é no Dó que você sente que a música começou. Cai, cai, balão. Ah, então o que você está tentando me dizer é que a harmonia vai muito além de só decorar os acordes ou de só decorar a melodia. Tem uma questão de sensação que essas funções passam, exatamente isso. Cada acorde está ali por um objetivo, por um motivo, ele não está ali por acaso. Então, se você toca as músicas que você já toca, ou se você vai aprender a tocar, enfim, entenda que cada acorde tem um objetivo específico para estar ali, ele não está ali por acaso. Ele deixa uma sensação, por mais que você não consiga entender, por mais que você não consiga perceber isso. Daí vem o famoso, se você estudar campo harmônico, você vai melhorar o seu ouvido. Vai melhorar por quê? Porque você vai começar a entrar em contato mais detalhado com essas funções. Mas mesmo assim, não é todo mundo que estuda campo harmônico que consegue fazer isso. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que estudam campo harmônico, mas não têm um ouvido tão bom? Por quê? Porque não é só o campo harmônico que vai fazer isso. É um conjunto de estudos. Estudar a escala, estudar a formação dos acordes, entender o que cada acorde está fazendo dentro da música é importante. São os primeiros passos. Aqui eu estou mostrando coisa muito básica, apesar de eu estar falando algumas coisas que talvez tenha gente que vá assistir que já toca há muito tempo e não esteja entendendo. Por quê? Porque precisa estudar. E não é vergonha nenhuma. Vergonha é poder estudar e continuar na mesmice. Ok? Então, é isso que eu passo para os meus alunos o tempo todo. Quem é meu aluno sabe disso. Vergonha
Não é você perguntar, vergonha não é você não saber, não é você começar a estudar. Vergonha é você ter a oportunidade na tua mão de estudar e querer continuar na mesmice. Isso é vergonhoso. É triste. Medíocre. Músico medíocre. É músico que escolhe permanecer na mesmice. Então, como nós não somos esse tipo de músico, né? Então vamos estudar. Então a gente tem 3 acordes. Então o Dó a gente já sabe que está cumprindo o papel de tônica. Tá? O Fá maior vai cumprir um papel de coringa, né? Ele vai cumprir um papel de coringa, porque o Fá maior ele nem prepara e nem movimenta, aliás, ele nem começa e nem prepara a minha música com tanta força assim. Então, ele é um acorde que fica no meio entre 2 acordes importantes, entre 2 funções importantes, tônica e dominante, que no caso vai ser Dó e Sol. Dó e Sol 7. Então ele está no meio, o Fá está no meio. Então o que ele vai fazer? Ele é tipo intermediário, é uma ponte, né? Então ele é um coringa, ele exerce um papel importante. Por isso que é importante que ele esteja na música, porque ele vai ajudar a dar mais movimento na minha música e também fazer com que minha música fique menos repetitiva, que eu já vou entrar nesse assunto, tá bom? Então, cai, 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 lá, 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 olha o Coringa. Dava para fazer a música sem ele? Dava, né? Mas com ele a música ganha, sabe, um respiro a mais. E eu só estou trabalhando com 3 acordes por enquanto. Boa noite a todos. Tamo junto. Então, o que acontece? E aí falta falar da função dominante. O que é a função dominante? É o 5º grau do campo harmônico. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, Sol maior ou Sol 7. O que isso faz dentro da minha música? Esse acorde é o famoso acorde que a gente chama de preparação. Tem algumas pessoas que já conhecem por esse nome, mas às vezes não entendem a profundidade disso. O acorde de preparação é o acorde que prepara quem? Qual é o objetivo dele? Chegar na tônica. A função dele é chegar na tônica. Então, quando esse acorde está normalmente presente numa música, o 5º grau, né, o dominante, Sol 7, ele está sempre chamando o 1º grau, que é Dó, nesse caso, né? Mas podem acontecer outras situações dentro de uma música, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, só amarrando tudo que a gente já viu até agora. Eu falei sobre campo harmônico, tríade, tétrade, mostrei qual é o campo harmônico na tonalidade que eu estou trabalhando, que é Dó. Toquei a música, mostrei que são 3 acordes na música. As 3 funções básicas são tônica, subdominante e dominante. Mostrei quais são os acordes que trabalham com ela. Mas, se você for pensar no campo harmônico, terão outros acordes no campo harmônico. Tem outros acordes, na verdade. Então, o que eu faço com eles? Eu abandono eles? Não. Aí entram os acordes substitutos. O que são esses acordes substitutos? São os outros acordes do campo harmônico, que nós deixamos de lado por algum tempinho, e que, de alguma maneira, vai cumprir o mesmo papel desses acordes aqui, só que de forma mais fraca. Eles nunca vão cumprir com a mesma força, mas eles vão cumprir de forma mais fraca, servindo como substitutos, né? Então, qual é o objetivo? É justamente você movimentar um pouco mais a sua harmonia, sem que você perca a função nesses acordes. Exemplo. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Poderia ser assim também, ó. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. O que eu fiz aqui nessa segunda? Aí eu já estou trabalhando com as tétrades, né? O que são tétrades? São aqueles famosos acordes dissonantes, né? Que as pessoas tanto falam, desculpa. Eu quero aprender os acordes dissonantes, Alan. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso os acordes dissonantes, né? Acho uma maravilha. Eu acho muito difícil. Cara, para vocês terem uma noção,
esses acordes eu ensino logo no início do curso. Quando eu começo a falar de acordes, quando eu dou a tabela de acordes, né, maiores e menores da tonalidade Dó, eu já dou as tétrades juntas para ser estudado. Por quê? Porque o campo harmônico tríade e tétrade, eles têm as mesmas funções. O que muda com a tétrade? É que a tétrade ela é um acorde com uma nota a mais na sua construção. É um acorde de 4 notas. Enquanto a tríade é um acorde de 3 notas. Só isso. Então, às vezes, as pessoas criam muito mistério, acabam criando muitos mitos na cabeça, né? Numa coisa que é muito simples, é muito fácil de entender, sabe? Então, assim, aqui a gente está fazendo Dó com sétima maior, que é a tônica, Lá menor 7, que é a tônica também. É uma função tônica. Por que eu tenho duas tônicas, então, Alan, na mesma situação? Para a música não ficar tão repetitiva. Aqui é que você começa a trabalhar um pouco mais a música. Aí você vai trabalhar a música para que ela não se torne tão repetitiva, tão chata, né? Para você que já toca uma música com um pouco mais de acordes, saiba que é por isso que essa música ela tem um pouco mais de acordes. Por mais que você saiba que, esse acorde é igual a esse, não vou fazer. Às vezes é interessante que você faça, porque é uma sonoridade diferente que você vai conseguir justamente para que sua música não fique tão monótona, não tão chata, né? Então aqui a gente tem Dó, sétima maior e Lá menor, fazendo a mesma função. A função mais forte continua sendo do Dó, mas esse Lá menor está ajudando a música a não se tornar tão chata. Sol 7, que é o dominante, eu preciso desse acorde, né? Esse Sol 7 a gente sabe que de alguma forma ou de outra ele vai preparar, ele vai chamar o Dó em algum momento, só que antes de fazer Ré menor 7, eu faço Mi menor, que é uma outra tônica. Por que eu faço uma outra tônica? Que é para ajudar a movimentar ainda mais a minha harmonia, né? Depois, para terminar, eu faço Ré menor 7, que é uma subdominante, um substituto do Fá. Faço Sol 7 de novo, e aí vou terminar no Dó, que é o esperado. O nosso ouvido espera isso. E é isso que eu quero que você entenda. O nosso ouvido ele é cercado de expectativas, sabe? A gente trabalha com isso o tempo todo. Então, o nosso ouvido musical ele é educado desde quando você é molequinho, criança, a ouvir esse tipo de progressão. Subdominante, dominante, tônica. Subdominante, dominante, tônica. Por isso que quando a gente faz alguma coisa muito diferente disso... Cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. A gente começa... Caramba, peraí. Caraca, é a música, mas tá estranho, né? Tá esquisito. Por quê? Porque a gente não tá acostumado a ouvir esse tipo de sonoridade, né? Então, assim, o que acontece? É possível, sim, a gente brincar com isso, né? Eu tô trazendo essa informação no nível... E tô tentando não andar muito, não desenvolver muita ideia, porque essa live, ela tá sendo compartilhada mais para alunos de nível iniciante do meu projeto, tá? Então eu sei que tem muitas pessoas que vão assistir isso aqui posteriormente, que não fazem parte do projeto, e que vão falar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Gente, dá para fazer uma opção de coisa, dá para transformar isso aqui em 16 acordes, 18, com facilidade. Sem muito esforço aqui eu já acrescentei uma porção. Se eu for estruturar mesmo a música, dá para fazer muita coisa. Mas, nesse momento, o mais importante é entender que o básico para fazer a música funcionar é tônica, subdominante e dominante. Dentro da tonalidade Dó, Dó maior ou Dó com sétima maior, Fá maior ou Fá com sétima maior, Sol maior ou Sol com sétima menor. É o dominante. Eu preciso disso para fazer uma música funcionar. Ok? Entendido isso, tem todo o plus por trás que precisa ser estudado. Mas aí é procurar um professor de harmonia. Aqui quem vos fala, sou professor de harmonia, formado em harmonia funcional, inclusive. Procurar um bom professor de violão e guitarra. Procurar um bom método para você seguir,
Por que seguir um método, Alan? Porque quando você não segue método nenhum, quando você não tem um caminho claro para seguir, qualquer coisa vai servir para você. Qualquer negocinho que você achar que é interessante vai servir. E nem tudo serve para você. Nem tudo é interessante que você veja naquele determinado momento. Nem tudo é interessante que você estude naquele determinado ponto que você está. Só que sozinho, como é que você vai ter esse parâmetro? Não tem como. Então, é necessário um professor para te mostrar, ó, o caminho é esse. Ok? Não dê curvas, ande reto. Ah, mas ó, essa curva aqui está me chamando para estudar empréstimo modal, mas você não sabe fazer os acordes maiores. Essa outra curva aqui está me chamando para fazer solo, mas você não sabe nem o dó, ré, mi, fá, sol. Não sabe nem fazer isso aqui. Como é que vai fazer solo? Não sabe diferenciar a nota de acorde? Como é que vai estudar improvisação? Como é que vai estudar solo? Como é que vai estudar harmonia desse jeito? Sabe? Então, tudo que eu estou falando é a mais pura realidade. É o que eu vejo todo santo dia, com anos e anos de aulas. É não dar passos mais largos do que você aguenta. É não pular o famoso degrau. Ok? Então, é isso. Agradeço a presença de todos. Essa live vai ficar aqui no YouTube para quem quiser assistir depois, beleza? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá? Mas foi o que eu falei. Um bom estudo musical, um bom desenvolvimento musical começa por um bom método, começa por um bom professor e começa por um mínimo de organização possível. Não é impossível estudar música, é totalmente possível. Quando você quer, quando você tem uma pessoa que tem conhecimento para te orientar, que vai te colocar numa linha reta e vai te ajudar a caminhar por essa linha reta. Ele não vai caminhar o percurso todo com você. Ele vai te encaminhar e vai te dizer, ó, por aqui você vai conseguir caminhar e chegar ao seu objetivo. Mas se você vai andar ou não, se você vai fazer curva ou não no meio do caminho, aí é uma decisão totalmente sua. Beleza? É sempre importante deixar isso claro, né? Porque tem algumas coisinhas que fogem do nosso controle de professor, né? Então, essa é uma delas. Então, gente, fiquem na paz. Quem quiser tirar dúvida pode perguntar. Né? Quem quiser tirar dúvida pode perguntar aí. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrando a live por aqui, tá bom? Bom, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar diretamente no WhatsApp. Acho melhor, né? Que aí eu vou encerrar a live por aqui. Né? Agradeço aí a quem está assistindo. Vai ficar salvo aqui no YouTube, beleza? Tamo junto, forte abraço. Fui!